Fala aí pessoal, tudo bem? Primeiramente, como sempre, já agradecendo aí a presença de vocês na live. Vou pedir para você se inscrever, dar o seu like aqui no canal, ativar o sininho também e, como sempre, recomendando o canal FuteLW aqui para vocês. Também, aliás, sugiro a vocês, né, você que está planejando a sua viagem mais para frente, que entre aqui no site da Gastur. O link para o site da Gastur para você fazer sua reserva está aqui na descrição do vídeo, tá bom, galera? Bom, o assunto é Campeonato Brasileiro, evidentemente, afunilando, faltam 4 jogos, o Internacional empatou e uma hora isso ia acontecer. Eu já tinha falado sobre isso aqui, o Inter não ia ganhar todos os jogos, já tinha quebrado, aliás, o recorde, né, de pontos corridos, nos pontos corridos, na era dos pontos corridos, na sequência de vitórias, o recorde que pertencia ao Flamengo do Jorge Jesus, chegando a 9 vitórias, num jogo, aliás, muito polêmico, para mim não houve pênalti, mas esse assunto passado já empatou, interrompeu essa sequência empatando diante do Atlético Paranaense, que é um bom time brigando, aliás, por Libertadores da América, tá? Então, com a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 2-0, a distância caiu, a diferença caiu para 2 pontos, e o Flamengo depende só de si para ser campeão, assim como o Internacional também, tudo porque há um confronto direto na penúltima rodada no Maracanã. Mas a gente vai tentar explicar aqui por onde passou, né, a vitória do Flamengo. Eu acho que se resumir tudo isso a essa vitória é pouco no universo de 6 jogos com 5 vitórias. Por onde passa a melhora do Flamengo exatamente, tá? Uma das razões, acho que até meio óbvia, é a utilização do Arão como zagueiro, principalmente em jogos contra equipes mais reativas. Goiás, Sport, Vasco, são times que deixam a bola com o adversário. Então, no jogo contra o Vasco, por exemplo, no primeiro tempo, você pode observar em determinados momentos o Arão quase como meia-direita, né? Porque o Flamengo não tinha nenhuma preocupação defensiva na partida. Claro, a preocupação existe, mas o Vasco deu um chute a gol. O Vasco não conseguia acertar um contra-ataque, ligar um contra-ataque com o Cano jogando fora da área e o Benítez muito mal na partida. Era a dupla que o Everton Ribeiro até tinha apontado, até de forma meio óbvia, né, numa entrevista coletiva, com a qual o Flamengo deveria se preocupar. E os dois não jogaram nada. Então, essa claramente é uma característica, né, que faz o time melhorar. Agora, não dá para falar sobre melhora do time sem passar pelo Bruno Henrique. E aí tem o dedo do técnico, tá? Pelo seguinte, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, 2 recortes, né? O mapa de calor do Bruno Henrique em 2 jogos. Um no jogo contra o Sport, na vitória por 3-0, você vê aí agora, dados do SofaScore. Veja só a movimentação do Bruno Henrique, por onde ele passa, não só pelo lado esquerdo, e no jogo contra o Vasco também. No jogo contra o Vasco, para mim, o Bruno Henrique foi o melhor em campo. Aliás, quem provoca a saída do Léo Matos do jogo é o Bruno Henrique. Ele passeou em cima do lateral direito vascaíno, que é fraco, jogador fraco, né? E o Bruno Henrique deitou e rolou em cima dele. Aliás, o pênalti é do Léo Matos em cima do Bruno Henrique também. O Bruno Henrique já tinha provocado um cartão amarelo. Ele passeou ali como é que se fala? No primeiro tempo, em cima do lateral direito vascaíno. E você viu há pouco pelo mapa de calor, que também entrando na área, depois que o Vitinho entrou jogando pelo lado direito, como já tinha acontecido contra o Sport, então o Rogério Ceni, ele vai mexendo as peças. O Flamengo deixa de ser um time engessado, que até o Rogério Ceni expôs isso numa entrevista coletiva depois da derrota para o Fluminense. Everton Ribeiro no lado direito, Arrascaeta pelo meio, Bruno Henrique pelo lado esquerdo e Gabigol fixo. Não é mais assim. A Arrascaeta tem caído muito pelo lado esquerdo, caiu inclusive pelo lado direito na partida contra o Vasco da Gama também. Ou seja, mobilidade total dos caras. E passa pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique melhora. O Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo, para mim, de forma disparada até nessa partida contra o Vasco da Gama. Então, assim, acho que tudo passa por isso. Pela movimentação do Bruno Henrique e boa liberdade. Para aqueles que são saudosos do Domenech, né, vale lembrar que o Bruno Henrique jogava basicamente confinado à ponta esquerda, né? E o futebol dele caiu muito. Ele melhora o futebol do Bruno Henrique à medida que passa a ter mais liberdade para atuar no ataque do Flamengo, né? Isso me parece até muito claro. Assim, uma coisa não... Eles não são até justificativas, né? Estão encadeadas ali, né? Ora, ele tem mais liberdade, ora, ele melhora, né?
Então, assim, o Domi até numa entrevista, já falei por aqui, em que ele foge completamente da realidade na entrevista ao GE.com, né, o André Hernan, em que ele fala que não estávamos melhorando. Como assim melhorando? Tomando goleadas, uma goleada atrás da outra, que prejudica o Flamengo, né, nesse saldo de gols, na disputa com o Internacional. O Flamengo está atrás no saldo de gols em relação ao Inter. Isso pode ser decisivo em algum momento no campeonato, mas definitivamente passa muito pela melhora do Bruno Henrique também, tá? Então, para você entender por que o Bruno Henrique melhora e, por consequência, porque isso leva o time do Flamengo a ter um desempenho melhor. Muita gente perguntando na live, né? Não, mas você manteria o Rogério Ceni? Eu acho que assim, gente, pode acontecer de o Inter ser campeão, de o Flamengo ser campeão. Acho que está polarizado entre esses dois nesse momento, ainda mais depois da vexatória derrota do Atlético Mineiro diante do Goiás. Mas acho que a grande questão é o desempenho, tá? E até citei um exemplo na live do Santos de 95, do Cabralzinho, que teve um segundo turno espetacular naquele campeonato e também um desempenho enorme no jogo contra o Fluminense, no Pacaembu, no jogo da volta, no 5-2, e jogou muito bem contra o Botafogo também. Então, assim, o Santos perdeu o campeonato, tinha que mandar o Cabralzinho embora? Claro que não, o Cabralzinho, aliás, que jogou no Bangu, né? Aquele time do Bangu, campeão em cima do Flamengo, ele estava nos anos 60, 1966, aliás. Então, assim, se o Flamengo tiver uma melhora sensível no desempenho, que é o que a gente percebe nesse momento, não dá para mandar o técnico embora. A aferição tem de ser feita independentemente do resultado, tá? Se for campeão não jogando porcaria nenhuma, deve ficar incondicionalmente? Não. Citei o exemplo, por exemplo, é bom, né? Citei o exemplo do Marcelo Oliveira, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras em 2015. O Palmeiras não estava jogando bem, foi campeão da Copa do Brasil, aos trancos e barrancos, contra a Internacional, ganhando nos pênaltis do Fluminense na semifinal, ganhando nos pênaltis no Santos na final. E ele é mantido para a temporada 2016 e é demitido com 40 dias de temporada, com o Palmeiras sendo eliminado na primeira fase da Libertadores da América. Quer dizer, então não pode ser resultadista. Assim, falar, vou apontar aqui para o título, o time é campeão, então o técnico permanece incondicionalmente. Não, tem de ser feita uma aferição ali. Escuta, o time pratica o futebol que a gente julga, no caso a gente, quem dirige o futebol do Flamengo, julga ser compatível com os jogadores que temos aqui, é isso que a gente quer ver do time. Essa aferição tem de ser feita, independentemente de título ou não. Então, assim, honestamente, acho que com essa melhora de desempenho, independentemente do título, o Inter pode ser campeão, aponta para isso, para a manutenção do Rogério Ceni, tá? Pelo menos na minha avaliação. Ele não tem de ser demitido a qualquer custo e também não tem de ser mantido a qualquer custo. Por exemplo, se o Inter for campeão com o Abel deve ser mantido a qualquer custo? Claro que não. O rendimento do Inter, desempenho, está longe de ser dos melhores, né? Então é isso, galera. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.